Bom dia a todos, é um prazer enorme mais uma vez estar aqui com vocês compartilhando a versão 2018 do SolidWorks. Só para relembrar, ontem nós tivemos já uma sessão da primeira parte das novidades da versão 2018 e hoje nós teremos aqui a nossa segunda parte. Tá? Antes da gente iniciar aqui, pessoal, eu gostaria de passar algumas instruções que são bem importantes para esse nosso webinar, né? E até para a gente conseguir visualizar aqui melhor as formas com que nós vamos apresentar. Então, vocês têm uma janela no lado direito da apresentação de vocês, ou da tela que vocês estão vendo aí, que é uma janela de bate-papo. Então, vocês podem utilizar essa janela aí para fazer as dúvidas, né? Para perguntar, para tirar as dúvidas de vocês no final desse nosso webinar, porque a gente vai passar todo o conteúdo, né? E no final vocês façam as perguntas. Eu acho que fica mais fácil, porque daí a gente não precisa parar no meio da apresentação, tá? Outra coisa que é importante também é que a gente vai ter um espaço aqui de uns 20 minutos no final reservado para essas perguntas. Então, caso vocês tenham dúvidas em algum comando que viram durante a apresentação ou não conseguiram entender algum conceito, né? Fiquem tranquilos que no final nós vamos recapitular isso aí, caso tenha algumas eventuais dúvidas aí. E outro ponto importante também é que nós iremos gravar esse webinar e a partir do meio-dia de hoje, ele já vai estar disponível aí no YouTube e nas redes sociais da SK. Então, assim como nós fizemos ontem, né? Nós fizemos a primeira parte, já gravamos ela, está disponível no YouTube para vocês assistirem. Essa daqui também vai ser disponibilizada e vocês podem assistir aí com toda a calma e tranquilidade do mundo. Tá? Então, nós vamos iniciar aqui. Antes da gente começar, eu queria mostrar quem são os apresentadores que vão conduzir esse evento hoje pela manhã. Um deles sou eu, Luiz Gonçalves. Eu sou engenheiro de aplicações aqui na SK, da linha SolidWorks. E eu vou ter a ajuda do meu colega, Thiago Farias, também engenheiro de aplicações aqui na SK, que vai conduzir o evento. Tudo bom, Thiago? Bom dia, Luiz. Bom dia a todos e obrigado por participar do nosso segundo dia de evento de novidades SolidWorks. Beleza, então nós vamos conduzir a apresentação aqui e eu vou começar com a nossa agenda, tá? Como eu falei para vocês, ontem nós tivemos aí algumas novidades, então para quem não assistiu, interface do usuário, recurso de peças e detalhamentos, chapas metálicas e montagens. E basicamente a gente teve essa apresentação, eu só preciso confirmar aqui algumas coisas rapidamente. Ontem a gente teve essa apresentação aqui, tá? Com enfoque nesses quatro principais pilares aqui. E hoje, no dia 3 de outubro, nós vamos focar em outras ferramentas, né? Primeiramente, com relação às ferramentas de administração do SolidWorks. Então, novidades na forma de instalar o SolidWorks, novidades na forma de utilização do SolidWorks com login e senha de usuário. Depois, com relação a uma ferramenta nova do SolidWorks 2018 que se chama Gestão de Projetos, né? Ou melhor, se chama SolidWorks Manage, que ela é para gestão de projetos. Então, nós teremos uma ferramenta nova e muito interessante aqui para fazer a gestão de projetos. E depois, com relação às ferramentas de simulação, né? Falando aqui especificamente do SolidWorks Simulation, tá? Então, eu acredito aqui que a gente vai ter um tempo relativamente de uns 30 minutos ou 40 para mostrar essas ferramentas, e eu acredito que a gente vai conseguir fazer isso de uma forma bem interessante aqui pela manhã. Então, vamos começar aqui falando das novidades do SolidWorks 2018, iniciando aqui pelas ferramentas de administração. Então, eu acho que o Thiago ele pode comentar um pouquinho para nós essas ferramentas e que, de fato, eu acho que vão trazer bastante produtividade para vocês. É isso aí, Luiz. O SolidWorks 2018, né, trouxe novidades nas ferramentas de administração, falando do agendador de tarefas, né? Então, quem usa o agendador de tarefas para exportar arquivos, importar arquivos, a ferramenta 2018 ela está melhorada, né? Então, na questão de exportação de arquivos, a gente pode verificar aqui que agora a gente tem outras extensões, né, arquivos adicionais para fazer essa exportação, assim como importação também. Então, essa ferramenta foi muito melhorada no SolidWorks 2018.
E o legal dessa ferramenta aí, né, pessoal, é que é uma ferramenta que a gente costuma chamar de ferramenta de produtividade, né? Justamente porque, olha só, aqui eu consigo configurar algumas tarefas que de fato são tarefas que eu levaria um certo tempo para fazer, né? Para quem não conhece o agendador de tarefas, eu vou até abrir aqui no Windows Explorer, olha só. Vocês podem procurar aqui por Task Scheduler ou agendador de tarefas, né? E observem que aqui a gente cria algumas rotinas, como vocês podem observar comigo, né? Por exemplo, ó, eu quero converter todos os arquivos da minha base, então eu escolho, por exemplo, uma pasta aqui, ou um diretório que eu quero converter, né? Eu tenho umas opções aqui que são muito importantes que eu posso configurar, por exemplo, ó, com desenhos de SolidWorks 2013, por exemplo, onde é que eu faço um backup disso aí, né? Aqui a gente está falando de conversão de arquivos. Então eu posso abrir, importar e exportar um lote de arquivos, por exemplo. Mas eu posso fazer uma atualização aqui de documentos, né? Ou de arquivos aqui, por exemplo, e converter todos os arquivos da minha base para a versão 2018, por exemplo, de forma muito rápida. Então, todas aquelas tarefas manuais que o projetista tem de conversão, por exemplo, se vocês olharem aqui, né? Eu tenho um prestador de serviço que precisa das chapas todas em DWG, DXF, eu preciso mandar em Parasolid, AGES, STEP, mandar documentos em CATIA, né? Tudo isso aqui eu consigo fazer de forma muito rápida e muito simples com o agendador de tarefas. Então, a gente teve aqui, obviamente, muitas novidades com relação ao agendador de tarefa, que a gente tem aqui vários formatos que eu posso importar e exportar arquivos, e, obviamente, né, que é uma ferramenta que ela é muito interessante aí para a parte de dar produtividade e reduzir as tarefas burocráticas do projetista. Certo. Essa tarefa de exportação de arquivos, né? Então o projetista tem muito durante o final ali do projeto que ele precisa exportar um DWG, precisa criar uma imagem, ou então, quem sabe, pegar e gerar um arquivo pro seu fornecedor, né? Então, digamos que eu tenho um projeto em SolidWorks, preciso exportar ele todo em CATIA, né, para o meu cliente. Então, essa tarefa eu posso estar agendando ela aqui pelo Task Scheduler e fazendo ela no horário fora do expediente, né? Então, agora com todas essas novas extensões, né, ficou melhor para o projetista. Outra ferramenta também, pessoal, que foi melhorada, agora que no SolidWorks você pode fazer acesso, né, pelo My SolidWorks. Você consegue administrar a tua licença SolidWorks pelo portal My SolidWorks, né? Então, a licença SolidWorks agora tem duas formas de ativação, né? Ela tem a forma de ativação Machine Activation e também tem Online License, né? Então, a Machine Activation é aquela forma já que é standalone, né? Você ativa a licença na tua máquina local. E você tem também a Online License, né? Então, essa Online License você pega e faz a ativação online, né? Qual a vantagem dela? A vantagem é que agora você consegue acessar a tua licença em outros computadores, né? Sem ter que fazer a transferência da licença do teu computador e depois ativar em outra, né? É muito vantajoso isso, porque alguém que tem um computador, uma estação de trabalho em um local, né, e queira acessar em outro, ele pode estar acessando pela conta do My SolidWorks e usando a sua licença em outro local, em outra estação de trabalho. E o legal disso é que vocês podem observar aqui nessa interface, né, que nós temos, que é a interface do portal do administrador aqui, que nós temos lá os produtos, o CAD Admin Dashboard, que já é uma ferramenta conhecida, né, pelos administradores de TI aí, que administram mais de uma licença de SolidWorks na empresa. Vocês podem observar aqui que agora eu tenho isso através de uma interface única, né? E até para mostrar para vocês um pouco disso aqui, a gente vai falar isso dentro do SolidWorks, que eu acho que fica bem interessante da gente visualizar, tá? Então vamos lá, vamos voltar aqui para o SolidWorks e aí o Thiago pode mostrar um pouquinho para nós sobre isso aí. Então, Luiz, na hora da abertura do SolidWorks, né, quem for trabalhar com uma versão 2018 vai reparar que agora você tem um ícone aqui, né? No painel superior, onde você pode estar fazendo um acesso, né, à tua conta My SolidWorks. Então, você vai estar logando ali com o seu usuário, né? Vamos logar aqui. Quando você acessa,
você tem acesso às novidades, material de treinamento, material CAD, suporte, tudo que for da tua conta mais SolidWorks, você pode ter acesso agora diretamente pelo SolidWorks, né? E o legal disso, pessoal, é que eu estou usando aqui um usuário da minha conta mais SolidWorks, e aí eu tenho acesso, né, a todas as informações aqui referentes a novidades, treinamentos, como o Thiago falou. Mas o legal de tudo isso é que observem que esse usuário, né, é uma forma agora um pouquinho diferente de pensar. Esse usuário que nós temos aqui no SolidWorks, olhem só, eu posso vir aqui nas minhas opções aqui, por exemplo, né, e visualizar o seguinte, ó. A gente vem aqui e observa que a gente tem opções aqui de sincronização de configurações. Ou seja, se eu fiz a minha atualização, né, ou melhor, se eu fiz o meu login com o Luiz Gonçalves aqui, que é o usuário que nós temos em questão, observem que eu tenho aqui algumas opções de sistemas, por exemplo, que são levadas juntos. Por exemplo, né, as opções que eu tenho configuradas de atalho, né, os locais de arquivo, algumas personalizações que eu tenho. E o legal disso tudo, né, é que vocês podem basicamente fazer o seguinte: eu crio um perfil empresarial, ou melhor, eu crio um perfil da corporação em si, um perfil das pessoas que de fato utilizam isso, e aí cada usuário tem o seu perfil, por exemplo, de local de arquivo, né? Por exemplo, eu quero fazer um padrão de instalação. Então a gente cria um padrão de instalação e aí faz basicamente que todas as vezes que eu abrir as informações do SolidWorks, ele traga, por exemplo, o local de arquivo. Então isso fica legal porque nós conseguimos criar um padrão de instalação muito mais consistente e, além disso, né, eu consigo obviamente entender quem são os usuários que estão trabalhando ali e, como o Thiago falou, né, eu consigo fazer ativações online, eu consigo fazer ativações standalone, por exemplo. Então, tem várias situações onde o projetista ele precisa sair com o notebook para ir fazer uma visita em campo nos seus clientes. Então, eu posso levar essa licença comigo, né, sem precisar fazer acionamentos ali que muitas vezes tinha que acionar a SK, fazer um acesso no suporte e pedir para, de fato, uma licença temporária. Agora eu consigo fazer isso via login do SolidWorks. Então, assim, as duas vantagens que nós temos, né? A primeira para o projetista é a mobilidade que ele vai ter com relação à utilização da licença dele. Ou seja, eu quero sair da empresa, eu vou levar um computador junto, né? E eu quero levar uma licença do SolidWorks para poder trabalhar com isso. Então ele consegue fazer isso de forma fácil. E outro benefício que daí é muito importante para quem é administrador da rede ou do TI da empresa é que ele tem um controle muito maior sobre isso, né? Ou seja, ele autoriza quando as pessoas podem sair com a licença, ele visualiza quem está usando e quem está usando determinados produtos. Então isso se torna muito interessante, né? E para o projetista ficou interessante porque agora ele não precisa mais usar o assistente de cópia de configuração, né, para copiar suas configurações, atalho de teclado, gesto do mouse, opções de sistema. Então, você criando a tua conta no My SolidWorks, né, e logando em qualquer outro computador, você pode estar baixando para aquela máquina todas as suas configurações. Então, não precisa mais daquele aplicativo do assistente de cópia de configuração. Exatamente. Então, basicamente aqui existem mais informações sobre o portal do administrador aqui, né? Na verdade, esse é um serviço que chama muita atenção, principalmente de quem tem mais de um SolidWorks na empresa, que precisa gerenciar isso. Inclusive, até compartilhando uma situação com vocês, que eu acho que é muito interessante, é com relação a, muitas vezes eu tenho dois setores na empresa. Por exemplo, eu tenho um setor de manutenção e um setor de desenvolvimento. Vamos lá, o setor de manutenção ele precisa utilizar as licenças standard do SolidWorks. E o setor de manutenção ele precisa utilizar as licenças premium. E vamos pensar o seguinte, né? Esses dois setores que eu tenho aí, eles têm usuários nomeados. Por exemplo, o Luiz ele pertence à manutenção e o Thiago pertence ao setor de desenvolvimento. Então eu posso nomear esses usuários através do portal do administrador do SolidWorks e dizer em que momentos, né, que eles vão abrir essas licenças ou não. Então isso se torna muito interessante porque a gente tem um maior controle e um maior gerenciamento aqui e obviamente uma padronização muito alta, né, das formas de instalação, dos locais de arquivo, de todas as configurações do SolidWorks. Então, como a gente falou, né, mais uma novidade aí do SolidWorks 2018 e que é muito interessante para o projetista e para os administradores de rede. Outra novidade aqui que é muito bacana da versão 2018 é com relação à ferramenta do 3D Interconnect, né? A gente apresentou essa ferramenta no ano passado,
né? Essa ferramenta do 3D Interconnect aqui, basicamente, o que ela faz, né? Primeiro, eu consigo abrir vários formatos de forma nativa sem precisar fazer a conversão. Ou seja, eu abro documentos do Solid Edge, eu abro os documentos do Inventor, do PTC, né? E, basicamente, eu ganhei agora novidades nessa versão 2018, que é com relação à abertura de geometrias de referência. Então, por exemplo, muitas vezes existem peças que não são peças fáceis de fazer o posicionamento, e lá quando alguém desenhou isso no Solid Edge ou no Inventor, eu tenho as opções de habilitar os planos, eixos e rascunhos. Outra novidade que eu acho que é fantástica da versão 2018 é que eu trago as propriedades customizadas, ou seja, todas as propriedades que são, de fato, criadas nesse arquivo importado, que foram criadas lá no Inventor, que foram criadas lá no Solid Edge, que foram criadas no PTC, por exemplo, elas são trazidas para a versão 2018 do SolidWorks. Ou seja, na prática, eu reaproveito todas as informações, né? Eu tinha Solid Edge, por exemplo, eu recebo esse arquivo de outro fornecedor, eu consigo reaproveitar essas informações. As propriedades customizadas, no caso, são a descrição do teu componente, quem projetou, tratamento, todas aquelas informações das propriedades personalizadas, eu posso agora estar aproveitando elas do arquivo importado. Isso ficou muito bom. E o interessante aqui, pessoal, que é outra novidade, é que agora a gente tem novos formatos que podem ser abertos no 3D Interconnect, né? Que é o STEP, o AGES e o ACES aqui, tá? Então, para quem não conhece essa ferramenta, a gente vai mostrar um pouquinho dela agora, né? E vocês vão entender um pouquinho melhor como é que funciona. Então, vamos voltar para o SolidWorks aqui para a interface. E eu vou abrir aqui uma montagem que nós estávamos, de fato, trabalhando com ela aqui na versão 2018 do SolidWorks. Lembrando só, pessoal, que ontem nós tivemos o webinar aqui de novidades da versão 2018, a parte 1, e se vocês quiserem assistir, o link já está disponível para vocês visualizarem. Então, nós vamos fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou suprimir algumas peças, né, que a gente vai, de fato, trabalhar com elas aqui. E, como eu falei para vocês, olhem só, o 3D Interconnect, basicamente, é a ferramenta que faz a abertura sem a gente precisar fazer, de fato, a conversão dos arquivos. Ou seja, vamos abrir aqui, ó, as minhas opções do SolidWorks, e a primeira coisa que eu tenho que fazer é ativar a ferramenta do 3D Interconnect, né? Isso está disponível em qualquer licença do SolidWorks, Professional, Premium e a Standard. E o ponto importante aqui é que eu escolho, né? Por exemplo, aqui, ó, do Inventor, CATIA, Solid Edge e Creo, por exemplo. O que eu quero trazer desses corpos? E a novidade que nós temos é as propriedades personalizadas e as propriedades do material. Então, até a versão 2017, nós tínhamos aqui uma necessidade, né? Por exemplo, que era trazer as propriedades do material do SolidWorks com cor, peso, densidade, que eram colocadas em outras ferramentas, e agora eu consigo importar essas informações aqui na versão 2018 do SolidWorks, né? Então, para quem tinha uma base antiga, para quem tem um legado antigo de documentos aqui, né, na prática, a gente consegue trazer isso muito fácil. E também, obviamente, os esboços e curvas não consumidos, eixos de referência e planos aqui que foram criados em outras ferramentas de CAD terceira. Bom, mas vamos ver como é que funciona isso aqui. Olhem só. Eu vou pegar aqui a minha inserção de componentes, eu vou trocar o meu filtro para montagens do Inventor, e vou abrir aqui as montagens do Inventor que eu tenho. Então, como vocês podem observar, olha só, de forma nativa eu consigo abrir documentos do ProEngineer, do Solid Edge, né, o ACES e o STEP aqui sem precisar fazer conversões, e também do Inventor, que é o que a gente está abrindo agora. Eu vou incluir aqui que eu quero trazer a minha informação do Inventor, né, e obviamente que agora a gente falou um pouquinho sobre essa opção de incluir o PMI aqui, que é incluir as dimensões que foram colocadas lá nesse documento do Inventor, desse documento importado, e nesse caso eu não vou trazê-las. Vamos deixar somente aqui, né, essas informações que nós temos sem o PMI. Então, vamos colocar ele aqui. Observem que de forma nativa a gente faz o posicionamento, né? E eu posso usar, por exemplo, aqui, ó, essa facilidade do menu flutuante para fazer a inserção dos documentos. E uma das novidades da versão 2018, né, isso é um ponto bem importante que eu queria ressaltar, por exemplo, né? Nós sabemos que eu tenho que colocar uma relação dessa face posterior aqui com essa face frontal do meu equipamento. O que eu teria que fazer aqui? Ocultar algumas fases, ocultar algumas peças e tal. Então, o que nós podemos fazer na versão 2018? Olhem que interessante, ó. Clico no comando de posicionar, né, que é o comando que eu vou utilizar, e
eu passo o mouse e aperto Alt no teclado, observem que ele vai ocultando as faces que eu não quero visualizar. Ó. Então, por exemplo, eu quero pegar essa face interna aqui, né? O que eu fiz foi simplesmente apertar Alt na face externa e nessa daqui. Então, observem que eu faço esse posicionamento de forma muito simples. Então, só lembrando aqui, né? Passei em cima da face, aperto Alt, ele vai ocultando temporariamente as faces do modelo. E observem que, basicamente, aqui a gente consegue já melhorar a forma de posicionamento das minhas geometrias. E aí, por exemplo, como eu falei para vocês, né? Eu trouxe as informações usando o 3D Interconnect. Observem aqui, ó, que algumas peças, se vocês observarem que eu tenho lá, é uma peça que vem importada, ela já vem com a informação de material colocada lá no software que ela foi criada. Por exemplo, aqui nós estamos falando do Inventor. E quando eu faço uma lista de materiais aqui, por exemplo, observem que essa lista de materiais ela vem totalmente preenchida com as informações do item, o número da peça, a descrição e o material aqui, né, que foi especificado em cada peça. Ou seja, de fato eu consigo reaproveitar toda a minha base de dados e todo o meu legado com essa ferramenta do 3D Interconnect. Não só a geometria, né? Não só a geometria, mas também, obviamente, todas as propriedades customizadas, né? Propriedades que são importantes aqui para a gente visualizar o modelo e, de fato, fazer todas as relações aqui de lista de materiais e etc. Tá? Então, basicamente, essa ferramenta do Interconnect, né? É uma ferramenta de reaproveitamento que é muito interessante aí quando a gente fala de reaproveitar o meu legado antigo. Vamos voltar aqui para a nossa apresentação. E agora eu queria passar para as nossas ferramentas de gestão de projetos, que são ferramentas fantásticas que nós temos no SolidWorks e que elas, de fato, nos ajudam aqui a ter bastante produtividade no dia a dia. A primeira ferramenta que eu acredito que vocês devem conhecer como sistema de gestão do SolidWorks em si, tanto das versões anteriores, né, é a ferramenta do PDM Standard, que é uma ferramenta que ela nos ajuda a gerenciar documentos do SolidWorks, documentos em DWG, né? Ela é uma ferramenta relativamente simples de ser utilizada e de ser instalada e que se encontra nas licenças aqui Professional e Premium do SolidWorks a partir da versão 2016. Então, se eu estou pensando já em caminhar aí para uma ferramenta de gerenciamento de projetos ou gestão de documentos, eu posso começar dando passos pequenos aqui utilizando a ferramenta do PDM Standard. Então, lembrando, quem tem a versão 2016 do SolidWorks, a licença Professional e a licença Premium, né? Vocês têm aqui a ferramenta do PDM Standard, que é uma ferramenta poderosa para gerenciamento de projetos. E, obviamente, que para um primeiro início, para a gente criar a cultura de gerenciamento, né, nós podemos utilizar essa ferramenta aí. E uma das tarefas que ela ganhou agora na versão 2018 é a conversão automática para PDF. Ou seja, eu aprovei aqui um documento, eu quero gerar todos os PDFs dele, por exemplo, com apenas uma tarefa eu consigo fazer isso de forma simples, né? Outro ponto importantíssimo aqui, agora falando do SolidWorks PDM, né, é com relação às derivações de ideia de projeto. Bom, vamos pensar o que é essa derivação de ideia de projeto. A gente vai ter dois comandos agora, que se chama branch e que se chama merge. Tá? O branch na prática é o quê? Se a gente for pegar a tradução ao pé da letra, significa ramificação. Ou seja, é uma derivação de uma ideia que eu tive. E o merge é o que eu vou mesclar com a minha ideia original. Então, olhem só que interessante, porque essas informações aqui que nós temos, né? Olhem só. Eu estou reaproveitando um projeto, estou fazendo uma ideia derivada. Então, observem que na mesma interface do PDM que nós trabalhamos, eu tenho essa visualização do branch. Ou seja, eu crio, né, a minha derivação de projeto. Então, olhando assim de uma forma conceitual, como é que funciona? Olhem só. Eu tenho a minha estrutura de produto, né, com ali o V1, V2 e V3. Só que para aquela minha estrutura de produto, principalmente aí para quem desenvolve produtos novos e especiais, né, eu tive duas ideias, a V1_1 e a V1_2. Por enquanto são só ideias, não são projetos de fato aprovados. Só que daí o que eu fiz, né? A gente rejeitou a V1 e aceitou a V1_2. Então, o que eu faço agora? Eu tive uma ideia do branch, né? Eu tive uma ramificação aqui, e agora eu uso o comando de merge para mesclar com a minha ideia inicial, ou seja, para manter toda a minha estrutura de produto e o melhor de tudo, né? Criar as codificações de forma automática.
Então eu posso escolher, por exemplo, colocar o traço Rev 1, Rev 2, né? Ou, por exemplo, colocar um código de revisão que nós temos aqui. Isso é importante porque, olha só, eu posso usar dentro de um processo interno, com peças, montagens e biblioteca. Ou, por exemplo, se eu tenho um cliente que participa desse meu fluxo de aprovação, por exemplo, eu preciso de uma ideia do cliente, né, para ele me dizer se está ok ou não o projeto dele. Então, eu posso disponibilizar para ele ver essa pasta, né? E aí, a partir disso, ele faz a aprovação da ideia, ok, essa era a ideia, né? Para ilustrar um pouquinho melhor aqui para vocês, eu vou mostrar aqui como é que funciona isso na prática, né? E vocês vão poder visualizar comigo aqui essa forma de trabalho. Olhem só, eu quero fazer aqui uma visualização, né? Eu tenho aqui uma ideia de um banco, e eu vou dizer para ele, bom, eu tive aqui uma outra ideia para esse banco. Então, o que eu vou dizer? Ó? Eu vou criar um branch, né? Ou seja, eu vou dizer que eu quero fazer uma modificação do acento, colocar aqui um prefixo e um sufixo aqui nele. E, olhem só, eu só vou copiar as peças que, de fato, eu vou fazer a alteração. Então, eu faço aqui uma ramificação no meu projeto. Bom, na prática, o que eu fiz, né? Foi alterar aqui, olhem só, eu tenho 3 ideias agora. Né? E a minha última ali se chama Branch 3, por exemplo. O que eu digo? Ó, que a Branch 2 vai ser a minha ideia principal e agora eu faço um merge. Eu digo para ele, bom, entra na minha estrutura de produto e faz a troca e agora diz que a ideia 2 é a ideia original. A gente abre o SolidWorks, olhem que interessante, né? Eu já tenho essa alteração aqui, né? E de fato eu tenho uma alteração consistente conforme a minha alteração de projeto. Ou seja, facilmente a gente consegue aqui ter ideias, né, e compartilhar essas ideias aqui, tanto com fornecedores, quanto a aprovação interna ou externa desse meu documento. Então, na prática, eu consigo captar as ideias de forma fácil e substituir elas sem muito trabalho e sem informações burocráticas aqui no SolidWorks. Então, voltando aqui a falar do SolidWorks PDM ainda, né, a gente tem mais uma funcionalidade que é muito importante, que é a integração com a tabela de revisão. Isso nas versões, até a versão 2017 aqui, né, isso acontecia de uma forma que nós conseguimos fazer essa funcionalidade funcionar de fato, né, e na prática agora ficou mais fácil de criar uma integração do meu cartão de dados do PDM com a minha tabela de revisão. Ou seja, né, todas as informações que estão lá na minha tabela de revisão que eu uso, por exemplo, A, B ou C, eu posso informar isso no meu cartão de dados. E aí, facilmente a gente consegue ter essa identificação no cartão de dados em que revisão que o arquivo está. Vou mostrar para vocês aqui como é que funciona, né? E aí eu acho que fica um pouquinho mais claro de a gente visualizar. Olhem só. Vamos pegar o seguinte aqui, ó, pessoal. A gente tem aqui, de fato, o nosso documento, esse documento que nós acabamos de visualizar. E eu tenho aqui uma tabela de revisão. Olhem só, tem a revisão A, B e agora eu vou criar uma revisão C. Eu vou indicar com um balãozinho aqui o que foi revisado, né? Vou colocar aqui, obviamente, uma justificativa. Ó, a gente alterou aqui a espuma do assento, né? E eu vou dizer para ele, bom, vamos dar um check-in, um check-out aqui desse documento para criar, de fato, essa revisão. Olhem só que interessante, ó. A descrição dele e por quem foi aprovado ainda não está preenchido no cartão. No momento em que eu digo, ó, bom, eu vou enviar para alguém aprovar esse meu projeto aqui, ó, observem lá na lista de materiais e aqui, né, nesse meu cartão de dados, que ele já criou essa identificação para nós, ou melhor, ele linkou, né, as informações aqui da minha tabela de revisão, do meu detalhamento com o meu cartão de dados. Então, né, isso se torna muito fácil porque nós podemos, de forma rápida e simples, aqui visualizar os projetos e também ter o maior controle das versões e revisões aqui que nós temos no dia a dia, né? Então, como vocês puderam observar, primeiro, eu controlo ideias de forma muito fácil, falando aqui daqueles comandos de branch, de comandos de merge, né? E, obviamente, que eu linko isso com a minha tabela de revisão aqui do SolidWorks 2018 com a ferramenta do PDM, tá? Então, essas funcionalidades são muito interessantes aqui e nos ajudam bastante aí na gestão de documentos. Agora, pessoal, eu queria anunciar aqui para vocês, né, uma ferramenta nova chamada SolidWorks Manage. Né? A ferramenta do SolidWorks Manage, ela é muito importante porque ela é um plus no nosso PDM, ou seja, se eu já tenho o PDM de forma inteligente aqui na minha empresa, se eu já utilizo o PDM, facilmente eu consigo utilizar a ferramenta do SolidWorks Manage, tá? E para que serve essa ferramenta? Olha só.
Basicamente, a gente vai linkar ela com 4 pilares aqui. Quais são eles? Primeiro, né? Eu tenho lá um gerenciamento de projetos com relação ao gerenciamento de cronogramas. Ou seja, eu estou utilizando, por exemplo, hoje, né? É comum de várias empresas utilizarem, por exemplo, o Microsoft Project, né, um software chamado Primavera ou Spreadsheet, né? E essas ferramentas de fato muitas vezes não estão linkadas ou não estão trabalhando em conjunto com o SolidWorks. Então agora eu posso ter uma interface de gerenciamento de cronogramas através do SolidWorks Manager, ou seja, conforme o andamento do projeto, né, na versão do SolidWorks ela vai sendo atualizada, por exemplo, o projeto ele foi aprovado, o projeto está em revisão, tudo isso vai atualizando através de uma interface única, né, no gerenciamento de cronogramas. Além disso, né, eu tenho aqui também um gerenciamento de cronogramas e tarefas, né? Eu falei do cronogramas, mas agora falando de tarefas em si, a gente pode visualizar as atividades de cada projetista através do seu login e da sua senha, né? Então, lembrando, a gente tem aquele login que nós falamos lá no início, ele pode ser o mesmo login da ferramenta do PDM, e com isso eu consigo de fato visualizar aqui as tarefas que ele está trabalhando e o tempo disponível dele para fazer tarefas novas e, obviamente, gerenciar isso de forma integrada. Né? E essas atividades que nós costumeiramente utilizamos, o Project, o Primavera ou qualquer outra ferramenta para fazer esse gerenciamento de cronogramas, agora elas estão nativas na ferramenta do SolidWorks Manager. Outro ponto muito importante é com relação ao gerenciamento de processos, né? Por que nós estamos falando de tudo isso aqui? Vamos lá. Eu tenho gerenciamento de projetos ou dos cronogramas e das tarefas, eu começo a pensar em documentos terceiros. Itens que eu preciso entregar para o meu cliente, né? Como uma agenda, enfim, essas coisas que são relativas ao projeto em si. Mas vamos pensar que, de alguma forma, eu também posso gerenciar os meus processos. Por exemplo, determinadas peças foram para a usinagem, determinadas peças foram para o corte a laser, e quem trabalha com essas informações, obviamente que ele não precisa nem ter o SolidWorks instalado. Ele simplesmente vai ter ali os gatilhos do SolidWorks Manager que vão dizer, bom, essa peça estava em usinagem, pode ser um documento em PDF, pode ser um Word, pode ser um Excel, né? E tudo isso aqui, a gente sabe que isso pode ser gerenciado de forma integrada com a ferramenta do SolidWorks Manager. E outro ponto muito importante é com relação ao gerenciamento de itens, né? Então, por exemplo, a gente tem aqui os gerenciamentos de itens que são o item principal, que é o item de montagem, o pai, né? Nós temos os filhos dele e muitas vezes esse item pai, ele não são só peças de SolidWorks, eles são documentos de Excel, documentos de Word, uma lista de materiais, um PDF, né? Como eu falei para vocês, a gente está gerenciando um item, a gente está gerenciando um projeto, ou seja, tudo isso anda sincronizado com o meu status do SolidWorks aqui e, obviamente, das informações que são importantes do meu projeto. Então, basicamente, esses são os 4 pilares que sustentam a ferramenta do SolidWorks Manager. E aí, né, a gente pode visualizar aqui um pouquinho melhor. Vamos lá, falando de gerenciamento de projetos. Olhem que interessante isso aqui, né? Falando dos cronogramas agora. Olhem só, eu tenho aqui um desenvolvimento de um projeto e que a gente pode visualizar aqui, né, qual é o tipo dele, qual é a origem dele, desse documento. Então, por exemplo, se é um documento de escritório, ele foi gerado lá por alguém de Word, alguém de Excel, tudo isso eu consigo visualizar aqui. O importante é que a gente faz uma gestão visual dos nossos projetos, ou seja, eu consigo ver através de gráficos, né? Como é que está aqui as minhas tarefas, ou quanto eu estou atrasado na entrega de projeto, ou quanto eu estou correto com o que eu combinei com o cliente. Isso é interessante também porque, de fato, né, quando eu acabo trabalhando com isso, olha só que interessante, eu acabo totalmente integrado com o meu PDM. Ou seja, eu recebi uma visita de um cliente na minha empresa e ele quer saber como é que está o andamento do projeto dele, né? Nada melhor do que a gente mostrar aqui essa ferramenta através do SolidWorks Manager. E como vocês podem observar comigo aqui, pessoal, olhem só que interessante, né? Essa interface, se vocês olharem aqui, ela está gerenciando não só documentos de SolidWorks. Eu posso gerenciar documentos de Excel, documentos de Word, documentos em PDF, aqui todos os documentos relacionados ao meu projeto. Então, isso se torna muito fácil, muito simples de ser gerenciado, não só pelas pessoas que trabalham na engenharia, mas de fato aquelas que se envolvem dentro do projeto, né, e não utilizam o SolidWorks. Depois, com relação ao cronogramas e tarefas, olhem só que legal isso aqui, né, pessoal?
eu tenho aqui basicamente o meu andamento do projeto, né, que ele vem de forma muito simples aqui, como a gente está andando o projeto lá na engenharia, ele aparece aqui para nós de forma gráfica. Então, para quem já está acostumado a utilizar o Project ou outros softwares para gerenciamento de projeto, né, observem que facilmente aqui eu consigo visualizar isso de forma bem integrada, né, com o andamento do projeto. Ou seja, aprovei um projeto, estou em detalhamento, estou em determinadas fases aqui, isso vai ser atualizado, né, nessa nossa ferramenta do cronogramas e das tarefas aqui que a gente pode visualizar. Notem que nós temos projetistas aqui, eles estão dizendo as horas que esses projetistas trabalharam. E com isso eu consigo avaliar aqui, consigo balizar a capacidade, né, e fazer aqui o meu planejamento de capacidade. Olhem que interessante isso, né, pessoal? Muitos clientes pedem aí para entender de fato quantas horas o projetista levou para concretizar determinados projetos. Então, agora eu consigo fazer isso aqui com a nossa ferramenta do SolidWorks Manager, ou seja, eu tenho determinados projetistas trabalhando, né, em determinadas peças, em determinados projetos, e tudo isso aqui é reportado, né, para a minha interface de projetos aqui do SolidWorks Manager. E aí eu consigo tirar dois indicadores muito importantes. O primeiro, indicadores de capacidade, né? Por exemplo, será que eu sei que determinadas empresas, determinadas ilhas aqui, ou determinadas formas da minha engenharia podem fazer aquele projeto ou não, né? Em que fase que elas estão, ou melhor, em que fase que nós estamos trabalhando aqui dentro desse projeto, eu consigo visualizar por aqui, tá? Outro ponto muito importante é com relação ao gerenciamento de processos. Então, como eu falei para vocês aqui, né, na prática eu consigo... estamos tendo um problema com o áudio aqui. Algumas pessoas estão comentando que o áudio ele caiu, mas vamos visualizar aqui de novo. Vou pedir alguns testes aqui só um pouquinho. Vamos só visualizar aqui rapidamente. Bom, estamos com a conexão ok. Por enquanto não temos problemas nenhum com o áudio, que acho que foi algumas pessoas. Mas enfim, o gerenciamento de processos aqui é interessante porque eu posso... Não se preocupem que depois vocês vão ter esse áudio, essa gravação aqui do evento, né? Mas de fato o que a gente estava falando aqui era sobre o gerenciamento de processos. Então, como a gente falou aqui, pessoal, o gerenciamento de processo ele é importante porque eu tenho pessoas que participam do processo produtivo desse meu projeto e que, de fato, muitas vezes precisam aprovar um documento em DWG, um documento em DXF, enviar um documento para a usinagem, por exemplo, enviar um documento para o corte a laser, né? E, basicamente, aqui eu consigo fazer esse gerenciamento do processo. Então, dizer, né, bom, esse documento ele foi para a usinagem, esse documento ele está na têmpera, esse documento ele está no tratamento térmico, né? Então, de fato, eu consigo agora gerenciar também processos aqui. Tá? Ou seja, a gente está pensando aqui num todo, num gerenciamento de projeto, né? Então, imaginem que isso aqui nós conseguimos gerenciar de forma bem fácil aqui, tá? Outro ponto muito importante aqui, então, só para vocês visualizarem, né, a interface do SolidWorks Manager, tá? São os gerenciamento dos itens aqui, ó. Isso é muito importante, né? Porque, olha só, nós estamos aqui... Então, assim, o que a gente estava falando antes aqui é com relação ao gerenciamento de itens. Então, como eu comentei, né, nós temos aqui itens que são itens pais aqui, que são aqueles itens de montagem, de fato, né? A gente tem um projeto, então eu entro com o projeto pai, eu tenho os filhos dessa minha estrutura de produto, tá? E esses filhos aqui, de fato, muitas vezes não são documentos de SolidWorks, são documentos terceiros, né? Word, Excel, DWG e etc. E eu consigo gerenciar todos eles aqui de forma muito simples, tá? Então, mostrando para vocês aqui algumas telas, né? Mas como eu falei para vocês, essa é a ferramenta do SolidWorks Manager. Então, por exemplo, se eu já tenho uma ideia do meu PDM aqui dentro da empresa, né? Mas eu quero
fazer de forma integrada o gerenciamento de projetos, o cronograma de tarefas e o gerenciamento de processos e o gerenciamento de itens, né? Eu consigo, de fato, utilizar a ferramenta do SolidWorks Manage para fazer isso aqui, tá? Então, novidades aí na versão 2018 do SolidWorks, ferramenta do SolidWorks Manage, né? Totalmente integrada aqui com o meu cronograma de projetos. Agora nós vamos passar para uma parte bem importante, que é com relação às nossas ferramentas de simulação da versão 2018, né? Que de fato aqui elas são bem importantes e a gente já conhece algumas coisas, né? Mas eu queria recapitular aqui algumas informações. A primeira é o seguinte: o SolidWorks, né? As ferramentas de simulação do SolidWorks, ela sempre nos mostra aqui onde está o problema, tá? Então, basicamente aqui o que acontece? Vamos lá para a versão 2018 do SolidWorks e a gente vai entender um pouquinho melhor isso. Olhem só. Vamos pegar aqui essa nossa peça aqui, que é uma peça, um componente de fixação aqui. E basicamente a gente já vai fazer um estudo nela, tá? Esse estudo nosso aqui a gente pode visualizar como um estudo de estresse aqui, primeiramente, né? Então, só para vocês entenderem o tipo de estudo que nós fizemos, olhem só. Eu fixei essas faces aqui do modelo, né, aqui na parte inferior dela, e coloquei um carregamento aqui de 200 newton em X e de 45 na componente Y. Tá? Observem aqui que facilmente o SolidWorks mostra para nós quais são os pontos de tensão. Tá? Então, o SolidWorks está nos mostrando aonde está o problema. E uma dúvida que o projetista sempre tem, né, é o que ele faz agora para resolver esse problema. Olhem só que interessante aqui na versão 2018 o que a gente pode fazer, né? Eu tenho aqui, de fato, a visualização, né, desse meu ponto de tensão e eu vou pedir para o SolidWorks fazer o seguinte, né? Bom, faz um diagnóstico para mim desse ponto de tensão aqui, ó. Então, ele começa a visualizar, né, nesse ponto de tensão, ou melhor, em toda a minha geometria em função do meu limite de escoamento, onde eu tenho a concentração aqui máxima de tensão, ou seja, onde em alguns pontos eu poderia ter problemas aqui com essa nossa geometria, né? Então, ele começa a analisar para nós aqui o seguinte, e observem que esse ponto é muito importante, porque ele vai dar as respostas para o projetista do que ele tem que fazer para melhorar isso aqui, né? Ou seja, eu tenho aqui um limite de escoamento relativamente de 1,73, né, megapascal aqui, por exemplo. E olhem só, ele diz para nós o seguinte, que aqui, né, eu tive alguns pontos de tensão que são encontrados aqui. Até vamos isolar ele para a gente poder visualizar um pouquinho melhor. Então, observem aqui que a minha tensão máxima é 1,03 aqui, newton por metro quadrado, e o meu limite de escoamento é 1,72, ou seja, né, eu tenho aqui uma visualização de aonde podem acontecer esses problemas. E agora eu vou pedir para o SolidWorks me dizer o seguinte, né, aquela pergunta clássica, o que eu tenho que fazer para resolver esse problema aqui? Né? Isso é comum a gente encontrar aí nos clientes que de fato utilizam o SolidWorks, principalmente o SolidWorks Simulation, né? Que eles encontram o problema e eles não sabem muitas vezes o que fazer, né? A gente não sabe qual é a melhor decisão que nós temos que tomar. Então, eu peço para o SolidWorks pensar isso para mim e de fato me indicar aqui qual a melhor solução, né, para resolver esse problema que está acontecendo aqui. Então, vamos ver o que ele está fazendo agora. Olha só. Eu pedi para o SolidWorks, bom, me diz aqui o que eu preciso fazer, e ele está calculando para nós. Isso na prática a gente pode chamar aqui de estudo de singularidade de tensão. Ou seja, ele vai analisar o porquê que eu tenho esses pontos de tensão aqui concentrados e vai me dizer quais são as melhores saídas para isso, né? O importante é que esse estudo que ele faz aqui na versão 2018, se vocês observarem comigo, né, é um estudo que vai analisar aqui o ponto de convergência das equações e vai me dizer o seguinte, né? Bom, em alguns pontos, essa minha matriz matemática ela não é uma matriz convergente e, obviamente, que eu tenho alguns problemas aqui relacionados, né, com a minha análise estrutural. Então, vamos esperar aqui o SolidWorks terminar de pensar para nós. Mas olhem que importante, ó. Ele mostra para mim o seguinte, que algumas singularidades de tensão foram detectadas, ou seja, eu tenho alguns pontos que concentram algumas tensões aqui, né? E ele diz para mim o seguinte, né, que a gente tem que arredondar algumas faces aqui para diminuir
essas ocorrências de singularidade. Ou seja, ele está dando a dica para nós aqui do que nós devemos fazer, né? Então, observem aqui, ó, que em função daqueles pontos de singularidade que eu tenho, né, ele mostra para nós aqui o seguinte, bom, nessas faces aqui que nós temos, né, nessas faces aqui que, de fato, nós temos aqui com singularidade, ele mostra aqui que eu posso fazer algumas alterações nela e, de fato, colocar arredondamentos aqui nessa face. Então, respondendo aquelas perguntas mais básicas, né, que nós temos com relação ao ambiente de simulação, primeiro, onde está o problema? Né? Classicamente, o SolidWorks responde isso para nós. E, além de onde está o problema, né, o que eu preciso fazer para resolver esse problema. Tá? E agora a gente vai aqui para a nossa última novidade, aqui, que é o estudo de topologia, né, que é um ambiente totalmente novo do SolidWorks, desculpa, um ambiente novo não, uma funcionalidade nova do SolidWorks, que é com relação aqui ao estudo topológico. E aí o Thiago pode explicar um pouquinho melhor para nós isso, como é que funciona. Isso aí, Luiz. No SolidWorks 2018, né, temos uma ferramenta nova que é o estudo de topologia. Né? O que essa ferramenta pode auxiliar o projetista? Na otimização, né, do seu dispositivo, do seu componente. Né? Então, nós vamos trabalhar nesse dispositivo de alavanca, né, onde essa peça ela vai sofrer um esforço, né, e dessa forma como ela já está resistindo à tensão sobre ela. Né. Então, eu usei o simulation e analisei ela, e essa peça já resiste à tensão que vai ser aplicada sobre ela. Só que eu preciso melhorar ela, né? Eu preciso fazer alívios para que ela fique mais resistente, certo? Vamos fazer a análise aqui. Vou abrir aqui o meu componente. Aqui. Então vamos a... E o importante aqui, pessoal, é ressaltar, né, que essa peça que nós estamos trabalhando, acho que o Thiago vai mostrar um pouquinho melhor para nós, né, é uma peça que é um mecanismo. Então, observem aqui que esse mecanismo, ele depende de vários braços aqui, ou várias alavancas para trabalho, né? E geralmente quando a gente fala de mecanismos, de sistemas de abertura, geralmente o que nós queremos? Uma peça que seja muito mais leve, né? Então, basicamente aqui observem o seguinte, ó. A gente tem essas duas peças e a gente vai trabalhar aqui nessa peça aqui fazendo o estudo de topologia, tá? Então, basicamente, ó, se a gente observar, eu tenho lá o meu estudo de topologia aqui. Esse estudo topológico a gente já iniciou fazendo o seguinte, ó, observem aqui a forma que nós criamos. Criamos um estudo com uma informação de 200 newton aqui nessa face e por métodos aqui de usinagem ou de manufatura, né, nós temos aqui, por exemplo, as faces que devem ser preservadas. Ou seja, eu quero fazer um estudo topológico, mas não quero abrir mão dessas faces aqui que eu coloquei. E junto com isso, o que nós fazemos? Eu coloco metas e restrições aqui. Ó. O que quer dizer isso? Né? Observem aqui comigo, olhem só. Eu tenho aqui, por exemplo, que eu quero criar uma relação de melhor taxa de rigidez em relação ao nosso peso e quero reduzir a massa em 30% do que nós temos aqui na peça. Ou seja, eu quero continuar resistindo aos esforços que essa peça suporta, ou esses esforços que nós colocamos aqui no SolidWorks, mas eu quero melhorar aqui e criar uma relação consistente de taxa de rigidez em relação ao peso. Ou seja, eu quero diminuir 30% ela, mas não quero abrir mão da rigidez da peça. E aí observem aqui que facilmente a gente tem esses resultados já criados no SolidWorks, no estudo de topologia. Então nós vamos exibir esses resultados aqui e vocês podem observar comigo o seguinte, olhem só. Vamos exibir ele aqui. E o que o SolidWorks diz para nós? Essa peça, nós tínhamos aqui ela como um bloco inteiro e ela, de fato, é uma peça que o peso dela era muito maior. Como eu falei que eu queria reduzir em 30%, o SolidWorks me indica o seguinte, ó. As faces que estão pintadas na cor amarela é o que a gente deve manter. E as faces que estão pintadas na cor roxa, a gente pode remover tranquilamente. Ou seja, ao invés de eu criar uma peça
onde eu vou usar mais material, eu vou ter uma peça muito mais pesada aqui, de fato, a gente pode reduzir essa peça, reduzi-la em 30% e ainda continuar com a mesma resistência. E aí, se eu for visualizar no meu modelo final, aqui no meu modelo geral, observem aqui comigo, olhem só. Eu vou exibir aqui, por exemplo, um resultado de simulação. Esse resultado eu vou pedir o estudo aqui de redução de massa que nós temos. E observem aqui que nós temos uma geometria muito mais leve para esse meu sistema de movimentação. Ou seja, como nós falamos anteriormente na ferramenta de simulação, né? O SolidWorks está nos mostrando onde eu tenho de fato um problema, e além de onde eu tenho esse problema, ele está me mostrando o que eu posso fazer para resolver esse problema. Então, esse estudo de topologia, uma ferramenta disponível aqui na versão 2018 do SolidWorks, e que é muito interessante aí para nós fazermos esse nosso... de fato, esse nosso estudo consistente aqui das informações. Tá? Então, pessoal, finalizando aqui a nossa apresentação, né, o que nós fizemos aqui foi apresentar as novidades do SolidWorks com relação às ferramentas de administração, a nossa gestão de projetos e as nossas ferramentas de simulação, então ferramentas totalmente consistentes. E antes de nós abrirmos aqui para perguntas, né, nós passamos um pouquinho do tempo, vamos ter um tempo para perguntas ainda, mas... eu queria apresentar para vocês, né, e convidá-los para no dia 6 de outubro participarem do nosso evento aqui sobre indústria 4.0.